Fala galerinha que assiste o Exercite, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje em mais um vídeo sobre geometria analítica, né? Isso aqui ainda é um vídeo das séries aí de distância entre pontos. E hoje o exercício é o seguinte: calcule o perímetro do triângulo ABC, sendo dados A 3 e 1, B menos 1 e 1 e C menos 1 e 4. Então assim, para resolver a questão, primeiro nós temos que identificar o que a questão está querendo dizer, certo? Então a questão pediu para nós calcularmos o perímetro de um triângulo. Nós sabemos que um triângulo ele tem 3 lados, né? E 3 vértices. Então esses pontos aí que foram dados são os vértices do meu triângulo. Então aqui, ó, meu triângulo aqui embaixo, eu posso falar que esse vértice aqui é o vértice A, né, de coordenadas 3 e 1. Aqui embaixo eu posso chamar de vértice B, de coordenadas menos 1 e 1. E aqui o vértice C de coordenadas menos 1 e 4, certo? Então esses pontos que foram dados são os vértices do meu triângulo. Depois de você ter feito essa análise, esse desenho, agora a questão é que nós calculamos o perímetro. E aí você tem que lembrar o que é perímetro, né? O perímetro ele é a soma da medida de todos os lados de uma figura, né, geométrica. Então, o perímetro desse triângulo aqui vai ser a medida desse lado, mais a medida desse lado, mais a medida desse lado. Ok? Então, para mim calcular o perímetro, é visto que eu vou ter que calcular a distância do ponto A até o ponto B, né? Então, é a distância do ponto A até o ponto B, mais a distância do ponto B até o ponto C, mais a distância do ponto C até o ponto A. Então, nós temos que calcular essas 3 distâncias aí, né, para encontrar o perímetro desse triângulo. Então, assim, pessoal, já fiz 2 vídeos, né, que eu vou deixar aqui em cima, ensinando como calcular a distância entre pontos. Então, nesse exercício aqui, eu vou ser bem mais breve na resolução para o vídeo não ficar tão extenso, né? Visto que tem que calcular aí 3 distâncias. E se vocês tiverem alguma dúvida de como calcular, né, a distância entre os pontos, só acessar os outros 2 vídeos da playlist, certo? Então vamos lá. Como sempre, vou colocar aqui a formulazinha de distância entre pontos. Então a distância de um ponto A a um ponto B, né, vai ser o que? Vai ser a raiz quadrada, certo? Da coordenada XA mais XB, isso ao quadrado, mais, né? Na verdade aqui eu coloquei mais, mas é menos. Deixa eu corrigir aqui. Aqui, ó, é XA menos XB ao quadrado, eu coloquei mais. A fórmula é XA menos XB ao quadrado, depois mais YA, né, menos YB ao quadrado. Então essa é a fórmula aí da distância entre 2 pontos. Então vamos lá. Vamos calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. Como eu falei, eu vou fazer os cálculos mais diretos. A distância entre o ponto A e o ponto B vai ser o seguinte, né? Vai ser o x de A. Qual que é o x de A? O x de A está aqui, ó, 3. Vai ser o x de A, que é 3, menos o x de B, que é menos 1. Vai ficar menos 1, isso ao quadrado, mais o y de A, que é 1, menos o y de B, que também é 1. Isso aqui ao quadrado. Então, nós temos, pessoal, que isso aqui vai dar a raiz quadrada, né? 3 menos 1 vai ficar 3 mais 1. Vai ficar 3 mais 1 ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais 1 menos 1 vai dar 0. Então, vai dar 0 ao quadrado, né? Então, a distância do ponto A ao ponto B vai ser igual ao seguinte: raiz quadrada
de 4 ao quadrado, que é 16. A distância do ponto A ao ponto B vai ser 4, né? A raiz de 16 é 4. Então, estou fazendo rápido aqui para reduzir os cálculos. Então, agora nós vamos calcular a distância, vou fazer aqui em vermelho agora, a distância do ponto B ao ponto C, né? Distância do ponto B ao ponto C. Então, vamos lá. Coordenada x de B, menos 1. Menos coordenada x de C, menos 1 também. Então, menos 1. Tem que tomar cuidado com esses sinais aqui para você não confundir, certo? Então, agora mais coordenada y de B, vale 1. Menos coordenada y de C, vale 4. Então, 1 menos 4, isso aqui é o quadrado. Então, meu resultado vai ser a raiz quadrada, né? Aqui, pessoal, dentro desse parênteses, né? Menos com menos aqui fica mais. Então, vai ficar menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, aqui eu vou ter 0 ao quadrado mais 1 menos 4 vai dar menos 3. Vai ficar menos 3 ao quadrado. Então, meu resultado dessa continha aqui vai ser, ó, raiz quadrada, 0 ao quadrado dá 0, não preciso colocar. Menos 3 ao quadrado dá 9. Raiz quadrada de 9 nós sabemos que é 3. Então, feito isso, nós encontramos aí a distância do ponto B ao ponto C. Certo? Agora nós vamos encontrar a distância do ponto C ao ponto A. Deixa eu só movimentar aqui para nós ganharmos mais um espaço, né? Distância do ponto C ao ponto A. Vou fazer ela aqui no canto, ó. Inverte. Distância do ponto C ao ponto A vai ser igual raiz quadrada, né? Essa raiz quadrada mais bonitinha aqui. Raiz quadrada de x de C. X de C é menos 1. Então vai ser menos 1 menos x de A, que é 3. Isso ao quadrado. Mais y de C, que é a coordenada 4. Menos y de A, a coordenada 1. Isso aqui ao quadrado. A distância de C a A vai ser igual a raiz quadrada, certo? Menos 1 menos 3, aqui, ó, vai dar menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. Mais 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Certo? Então, a distância de C a A vai ser igual a raiz de 16 mais 9, 25. Então, a distância de C a A, nós sabemos que a raiz de 25 é 5. Então tá aí, pessoal. Eu tentei abreviar bem os cálculos, né, para o vídeo não ficar grande. Então aqui nós temos a distância de A a B, que é 4, a distância de B a C, que é 3, e a distância de C a A, que é 5. Então a resposta, né, já que eu quero o perímetro, então o perímetro é a soma, né, dos lados. Então aí nós temos um triângulo que tem 3 lados, então o perímetro vai ser 4 mais 3 mais 5. 4 mais 3 dá 7, 7 com 5, 12. Então o perímetro é 12 unidades de medida, né? Já que não falou se é centímetro ou metros. Então tá aí a resposta dessa questão. Então tá aí a resposta dessa questão, pessoal. A resposta é perímetro igual a 12 unidades de medida. Certo? Então se gostou do vídeo, deixe o seu like, né? Se inscreve no canal e até a próxima.